Contratei trabalhadores que ergueram a casa que resido até hoje. Ela é uma réplica perfeita da minha casa na floresta de Compenhague. Eu mesmo guiei os construtores em cada detalhe. Comparada às construções brasileiras, minha casa era um palacete. Contratei peões e trabalhadores e juntos demarcamos o terreno. Construímos cercas e currais. Então comprei minhas primeiras cabeças de gado e assim me estabeleci no Brasil como fazendeiro e criador de gado. Passei a ser chamado de Coronel Gautier. Meu título de Lorde ficou em Paris, queimou com minha casa e morreu no campo de batalha com meu pai. Por muito tempo vivi longe de tudo, mas meus empregados sempre me traziam novidades quando iam à capital. Minha fazenda seguia bela e próspera, minha vida seguia quieta e mansa. Sempre tratei meus empregados muito bem e assim tinha a fidelidade cega deles, pois suas famílias viviam bem porque eu ajudava a todos. Por conta disso, minha palavra dentro de minhas terras era lei. Quando a década de 90 chegou, minhas terras já tinham dobrado de tamanho e meus gados também. Comercializava o leite e a carne como ainda faço até hoje. Mas junto com a prosperidade, as pragas também chegaram. Eu senti o cheiro deles quando saí para correr uma noite. Ouvi falar de uns ataques a umas fazendas mais distantes que a minha, e pela história que ouvi dos peões, eu já sabia o que eram. Mandei que os meus peões ficassem de olho e dei a direção de onde os infelizes provavelmente tentariam atacar. Eu me sentei em minha varanda e com uma espingarda na mão e observei. Eu havia marcado meu território, e se ele tivesse juízo nem chegaria perto, mas se chegasse, não veria o sol nascer. Já caminhava para meia-noite quando o cheiro deles fez os pelos de minha nuca se eriçarem. Eram 2 amaldiçoados. Me levantei e fui para os fundos da fazenda, onde me despi e entrei na mata. Comecei a correr sentindo o demônio vermelho tomar o controle e então parei, deixando a metamorfose seguir seu curso. No final eu uivei, dando um recado para os 2 afrontosos. Parti num galope rápido, dando a volta na minha fazenda pela mata. Eu os pegaria na mata que ficava de frente à minha fazenda. Comecei a ouvir meus peões atirando. Eles estavam tentando entrar. Quando cortei a estrada para entrar na mata em frente, eu os vi diante da porteira. Então eu parei na estrada e rosnei, chamando a atenção deles. Meus peões pararam de atirar e eu corri para a mata. Eles não demoraram a vir atrás de mim. Era exatamente o que eu queria. Eles eram grandes, quase 2 metros, mas eu era maior. Na verdade, sempre fui. Era o que fascinava meu pai, minha cor, meu tamanho e minha força. Não corri rápido, estava sentindo falta de uma contenda. Logo um deles saltou sobre minhas costas e eu saltei passando rente a um galho, o tirando de cima do meu dorso, mas não antes dele tirar sangue de mim. Então paramos e nos olhamos. Os 2 se ergueram em 2 patas e abriram os braços uivando. Eu não esperei eles terminarem suas apresentações. Não precisava ficar em 2 patas para mostrar minha superioridade. Corri na direção de um deles, o que tinha as presas manchadas com meu sangue. Eu saltei sobre ele, o apanhando por um dos braços. Ele me mordia e me arranhava, mas eu não largava. Apertava a minha mordida mais ainda. Quanto mais dor ele me causava, mais eu apertava, até que esmaguei o braço dele, o arrancando. Ele tentou correr, mas prendi sua perna com minha pata e cravei minhas unhas, o segurando firme. O outro saltou sobre meu dorso e me mordia no mesmo lugar que já estava machucado. Eu senti que ele estava desesperado pelo outro que eu segurava. Então rasguei as carnes da perna dele e a quebrei,
e o soltei. Sem o braço e com uma perna descarnada, ele não iria longe. Rolei no chão da mata para tirar o outro de cima de mim. A fúria dele só me atiçava. E brigamos como dois cachorros mordendo onde doía mais um no outro. Ele não era mais forte. Ele era mais forte e determinado que o outro, e me causou sérios ferimentos, o que me deixou com mais raiva. Eu então peguei, com minhas garras, pelo braço e pela perna, e mordi ao meio do seu corpo, arrancando pelos, couro e carne, e esticando ambas as partes, até que eu parti ao meio. Larguei suas metades ali, e fui até onde o outro, que descobri pelo cheiro serem irmãos, estava, e separei sua cabeça de seu corpo. Me ergui nas duas patas traseiras e uivei vitorioso. Depois cavei ali mesmo um buraco bem fundo e enterrei os dois corpos, cobri tudo e voltei para a fazenda. Dei a volta até chegar aos fundos, onde deixei minhas roupas. As peguei e entrei. Tomei um longo banho e usei um dos remédios caseiros que aprendi a fazer com meu amigo, o conde Sebastian Renevier. Depois caí exausto na cama e enquanto adormecia, resmunguei para mim mesmo. Você está enferrujado, Otto. Em outros tempos, não estaria tão machucado. Então adormeci. O sono depois de uma boa briga era ótimo. A comunidade teria paz por uns tempos. Só por uns tempos. Nossa paz acabou quando uma família americana comprou uma fazenda tão afastada de tudo quanto a minha. Eu estava andando a cavalo quando os vi chegar. Eles tinham um filho, e ao observá-lo eu percebi que tinha uma aparência doentia. Era pálido, apático e tinha um olhar sem vida. Eu farejava ele discretamente quando me cumprimentaram. Queria saber se trazia alguma doença. Senti que ele era diferente e trazia sim algo dentro dele. Algo que eu nunca tinha visto ou sentido o cheiro antes. Mas era hostil. Meus sentidos gritavam perigo a plenos pulmões. Fiquei observando eles se afastarem, mas o demônio vermelho dentro de mim rosnava na defensiva. Sentindo o perigo que se ocultava naquele rapaz aparentemente frágil e indefeso. Quando voltei para a fazenda, fui até a minha sala particular, onde guardava coisas que só competia a mim saber. Como o livro do meu pai falando de sua família, suas origens, sua árvore genealógica, bem como as coisas que lupinos como nós podemos fazer. Conhecimentos que, caso caíssem em mãos erradas, nossas espécies e muitas outras estariam ameaçadas. Eu guardava esse e outros livros no compartimento secreto feito por mim. Além desse livro havia outro. Esse foi feito por mim, onde cataloguei todo tipo de criatura que já havia enfrentado na minha longa vida. A maioria canis ou pactuados, ou vampiros. Mas houve outras que jamais acreditaria existir se não tivesse visto. Meu pai e eu começamos aquele bestiário, como ele o chamava. Fizemos ele em ordem alfabética, e lá na letra W estava o que eu procurava. Sim, as características batiam com perfeição. Ele ainda não havia se transformado, mas já sofria da febre. Não demoraria para sucumbir a ela e se transformar numa criatura nunca vista em outras terras pelo mundo além do Canadá. Isso explicava a vinda deles para cá. O clima de Maria da Fé é bastante frio. Aquele ser se sentiria em casa. Havia pouca informação sobre ele. Afinal, meu pai e eu só ouvimos falar. Nunca tínhamos topado com um. As informações eram poucas, mas sabia que não seria com patadas e mordidas que eu daria cabo dele. Era um predador perfeito e hábil. Tinha uma velocidade impressionante e um gosto voraz e insaciável por carne humana.